E aí, galera, estamos aqui novamente, né? Mais uma semaninha aí conosco aí no Beleza Pod. E hoje esse papo tá assim, ó, gente, a gente já fez praticamente um podcast aqui, assim, ó, de 1 hora e agora a gente vai gravar mais 1 hora, né? Isso aqui tem muito bate-papo aqui, ó, tem muito conteúdo para muito tempo aqui de conversa. Então, a gente com certeza nós teremos, né, Grace, que chamar esse nosso convidado hoje numa outra oportunidade para nós conversarmos sobre outros detalhes, né? Mas hoje, gente, então estou eu aqui, Leonel Bosa, juntamente com minha colega Grace Machado, né? Ambos professores, eu sou biomédico esteta, a Grace é fisioterapeuta, dermatofuncional e apaixonada aí pelas altas tecnologias. E eu, claro, apaixonado aí pelos injetáveis. Quero lembrá-los a todos que nós estamos aí com as inscrições abertas para a nossa pós-graduação, a pós-graduação do Instituto Thomas Bosa, e da qual a Grace também fará parte no corpo docente. Então, Grace, pode apresentar o nosso convidado, porque sem dúvida nenhuma esse bate-papo vai ser incrível. Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast incrível, onde tu vai aprender demais, assim como eu aprendi muito na palestra, onde eu estava como ouvinte na universidade em que nós trabalhamos aí, e super me identifiquei com a história do Michael Parnoff. Então, ele vai ser o nosso convidado super especial aqui, e lembrando que esse é um podcast que tem como missão te inspirar. Assim como as pessoas nos inspiram a cada encontro, a cada palestra, a gente traz essas pessoas aqui para ter essa troca. Então, todo nosso convidado que passa aqui pelo podcast, ele nos traz uma história, a gente aprende com ele e a gente quer dividir com vocês essas histórias brilhantes que a gente tem. Então, é com muita alegria, faz muito tempo que a gente gostaria de trazer esse tema, essa pauta, que é a saúde mental dos profissionais da área da saúde, dos profissionais que trabalham com estética ou que estão fazendo essa transição, né? Tô trocando aí o hospital, tô trocando os meus plantões para trabalhar em clínica ou consultório. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história com ele. Eu estava lá na universidade em que nós trabalhamos e ele vem aí como convidado para palestrar numa semana acadêmica, eu acho que foi. E eu super me identifiquei com a história dele, né? Onde ele conta aí como ele saiu de um nível de estresse muito grande e a vida toda dele muda através disso. Então, ele vai contar aí um pouquinho para vocês dessa história linda. E a gente também vai contar, abrir os nossos corações aqui, contar as nossas histórias pessoais aí de sucesso e que a gente também teve alguns problemas aí de saúde mental. Vou contar também um pouco aí das nossas histórias. Então, pode te apresentar, Michael? Seja bem-vindo, Michael. É um prazer te ter aqui hoje. Então, deixo com você aí a tua apresentação, a tua história linda, maravilhosa, que tenho certeza que vai servir de inspiração para muita gente aqui do Pod. A gente sempre fala esse slogan, né, Grace, que o nosso Pod é para inspirar outras profissionais, outras pessoas aí. Então, tenho certeza da tua história que vai ser inspiradora. Isso, e lembrando que quando surgiu a ideia do nosso podcast, nós somos colegas, então professores universitários, onde a gente sai depois da aula, vai tomar um chopinho, vai comer uma pizza, vai fazer um momento aí de descontração. E a gente contava muito, né, sobre podcast, que a gente gostaria de fazer algo nesse estilo. E o primeiro tema que a gente falou foi saúde mental, de que a gente precisava trazer pessoas que passaram por esse processo de mudança na sua vida e também de profissionais, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, né, que trabalham com isso. Então, é com muito orgulho aí que a gente traz esse profissional que desmarcou, a gente teve que remarcar, porque ele estava em Nova York palestrando para a ONU. Vocês têm ideia de quem é esse nosso convidado aqui ilustre? Gente, muito obrigado pelas palavras todas. Levou a expectativa lá para cima, então espero que corresponda aí para a audiência essa expectativa toda. Parabéns pelo podcast, pela iniciativa. Eu criei um movimento em 2016 que fala "O mundo é de quem faz". Então, vocês estavam lá na mesa do bar falando sobre fazer um podcast, agora estão aqui executando, e é assim que a gente vai
ouvindo as histórias, se inspirando, né? A gente se inspira em histórias de quem fez alguma coisa, quem teve resultado. Então, não de quem só leu um livro, só estudou, só planejou, tudo isso é importante, mas a execução é que manda nesse jogo do sucesso. Então, parabéns pela iniciativa, pela coragem de se expor, de falar, de convidar as pessoas. Então, muito legal. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom que deu certo a agenda agora. Na outra vez, foi por um excelente motivo, até para trazer mais bagagem para cá, para abrilhantar ainda mais aí esse podcast de vocês. Então, eu sou o Michael Parnov, eu tenho 33 anos, eu faço 34 daqui a alguns dias, dia 26 de março, junto com Porto Alegre, completo 34 anos de idade. Eu sou noivo da Luana, minha parceira, minha amiga, minha sócia, meu suporte, meu porto seguro, assim. Eu me tornei o que eu mais temia, que é pai de pet, uma coisa que eu sempre critiquei, de chamar o cachorro de filho, não sei o quê, e mimar o cachorro e tal, e pega no colo. E hoje eu faço muito pior, não tem como. Então nós somos 3 aqui, né? Então estamos em ambiente seguro aqui, então. Então todo mundo é pai aqui, todo mundo é pai e mãe de pet. Sou pai de pet da Liz, que é uma vira-lata que a Lu adotou, e aí quando a gente ficou junto, eu adotei junto e... eu conto os minutos para chegar em casa para receber aquele carinho, aquela coisa genuína, assim, né? Que, eu ouvi uma frase no final do ano passado, no podcast do Joel, a gente fala um pouquinho mais sobre ele também, que dizia: a intensidade distorce o tempo. Então, fazer a mesma coisa por muito tempo não significa experiência. Mas quando tu é intenso, quando te dedica, quando tu foca, quando tu bota toda a tua energia em alguma coisa, tu acelera muito o processo para o sucesso, seja sucesso financeiro, profissional, independente do que for fazer. Colocou energia, colocou intensidade, aquele tempo ele é distorcido e tu consegue encurtar aquilo. E eu brinco que o cachorro, né, o pet, ele tem essa noção do tempo completamente distorcida, porque é tão intenso o amor que ele sente, a afetividade que ele sente, que às vezes eu desço para levar o lixo, quando eu volto, ela faz festa como se eu tivesse ficado uma semana fora. Então é legal de ver assim, tipo, não quero ficar nem um minuto longe de ti, vem cá, deixa eu te... E é gostoso porque te leva lá para cima também, né? Exatamente. Pode ser o dia mais pesado do mundo. Chega, sente aquela hora ali, ela começa e dá aquelas miadinhas e tal, não sei o que, lambe e tal. Então é maravilhoso, assim. Então sou o pai de pet Liz, assim. Tem alguns negócios, eu estou como CEO da Ija Saúde, eu sou um dos fundadores, mas estou como CEO. Né? Sou sócio do Instituto 1% também, que é uma empresa que trabalha com certificação social. É a primeira social tech do Brasil, existe desde 2007. Que um dos problemas que a gente viu assim, no mercado é que os projetos sociais eles sempre tinham ações pontuais. Então, Dia da Criança, Natal, Páscoa e etc. Só que o projeto social, ele tem funcionário, ele tem luz, ele tem água, ele tem comida, ele tem sabão em pó, ele tem uma série de coisas que todos os meses a conta chega. E a gente criamos um selo, que é essa certificação, temos parceria com a ONU, com a PNUD, com todos esses órgãos internacionais, onde a gente vai nas empresas e faz a certificação da empresa. E aí, com essa certificação, a empresa destina um percentual do faturamento, ou de um produto, ou de um serviço, ela escolhe, para que todos os meses aquele percentual vá para o projeto social. Então, ela escolhe um projeto social da nossa cartela de projetos e destina todos os meses um valor. Isso dá previsibilidade para o projeto social, que é a dificuldade hoje. Eles não sabem, todo mês começa do zero. E aí a gente consegue fazer essa roda girar. Também sou sócio e membro de um grupo de mastermind chamado Class Club, onde eu sou sócio do Joel J, Flávio Augusto, Caio Carneiro e outras personalidades. Também tenho o meu próprio mastermind aqui em Porto Alegre, que não pode mais chamar de mastermind, é um clube de empresários e negócios, que é o Makers Club, que vem muito dessa história do mundo de quem faz. Makers, então fazedores, construtores, pessoas que botam a mão na massa de verdade. Somos entre 40 empresários hoje, a gente se reúne uma vez por mês para trocar ideia, fazer negócio entre si, ajudar as empresas a crescerem, mas também melhorar como pessoa e como empreendedor. Sou um cara que sou amigo dos meus amigos, sou aquele cara que os meus amigos podem me ligar 3 horas da manhã, que eu vou levantar, botar uma roupa e sair para ajudar eles. Quando alguém me liga precisando de alguma coisa, um conselho, trocar uma ideia, sou esse cara, sou um cara família pra caramba. E o lugar que eu mais amo no mundo é a minha casa. Já viajei, já fiz uma série de coisas, mas o lugar que eu conto as horas para voltar, sempre, eu amo a minha casa, amo meu sofá, minha cama, as minhas coisas, minha cachorra. Então, esse é um pouco do Maico, assim, que dá para resumir
2 minutos, talvez. Muito Sim. bacana. Quando eu estava lá, então, te escutando, né, ouvindo a tua palestra, não tem assim como não admirar demais essa tua história, né? Realmente o mundo é de quem faz e tu, no momento ali de doença, tu resolve modificar não só a tua vida, mas como a vida de milhares de pessoas. E então, acho que todo empreendedor, ele tem uma história muito linda de vida e isso a gente tem que colocar no YouTube, a gente tem que falar bastante para incentivar as pessoas também. Exatamente. E então, o meu olhar naquele momento foi de muita admiração, né? Por saber que tu vem de uma família humilde. Então, eu também sou filha de mãe solteira. Batalhei muito para ter um diploma universitário e sempre arregacei as manguinhas e fui atrás dos meus sonhos. E queria que tu contasse um pouquinho aí de como começa essa tua vida de empreendedor e como tu chega nos dias atuais de hoje. Legal. Eu sou filho de mãe solteira durante boa parte da minha infância ali. Depois o meu pai volta para casa, fica com a minha mãe, depois sai de novo, vai e volta. Hoje eles estão juntos e felizes e isso que importa. Mas durante a minha infância e pré-adolescência, assim, fomos eu e minha mãe. Minha mãe é técnica de enfermagem e era plantonista do Hospital Santa Casa. Então ela trabalhava das 7 da noite às 7 da manhã. Uma noite sim, uma noite não. E eu, uma criança de 5, 6, 7 anos, não podia ficar sozinho em casa. Então era um dia com a minha mãe, um dia na casa dos meus padrinhos, um dia com a minha mãe, um dia na casa da minha avó. Aí minha mãe trocava um plantão, ficava 3 dias trabalhando direto. Então era um dia na casa da minha avó, na casa da minha Dina, e assim eu ficava pipocando de lugar em lugar. Assim. Talvez por isso que eu amo tanto a minha casa, assim, porque eu fiquei tão pouco na minha infância ali. E sempre admirei muito assim, a força da minha mãe. Assim. Sempre admirei muito a força da minha mãe. A minha mãe chegou a trabalhar em 3 empregos ao mesmo tempo. Então ela saía às 7 horas da manhã de um, já entrava às 8 em outro, e aí de tarde já ia para outro. Então ela fazia o que tinha que ser feito, assim. A minha mãe é a irmã mais velha de 4 filhos e criou praticamente assim os irmãos. Minha avó trabalhava muito, meu avô trabalhava muito. Desde cedo ela já começou a estudar, trabalhar, sempre priorizou muito isso, assim. E me passou esses valores, assim, o valor do trabalho, principalmente, que não tem como a gente crescer, prosperar, se não realmente trabalhar o jogo que a gente está, concorde ou não goste do modelo econômico ou não, mas é o jogo que a gente joga, então é assim que a gente tem que fazer. Tive alguns privilégios assim de estudar em colégio particular na minha adolescência, na minha infância ali, por conta da bolsa e negociação que a minha mãe fazia com a escola, etc. E tal, me deu uma base muito importante para isso. E da minha mãe sempre me dizer assim, minha mãe sempre me disse, desde que eu me entendo por gente, assim, tu pode mais, tu pode mais. Eu tirava uma nota 9,5, minha mãe dizia, legal, mas tu pode mais. Tu pode mais. Ficava naquela. Eu lembro quando eu trabalhei na Apple, fui um dos primeiros funcionários da Apple no Brasil. E cheguei para ela para contar assim, mãe, eu vou trabalhar na Apple, Steve Jobs e tal, e não sei o quê, e olha que incrível isso, não sei o quê. Ela falou, que legal, quanto tu vai ganhar? E aí eu falei, vou ganhar tanto. Ela falou, legal, mas tu pode mais. Eu falei, tá bom, eu vou. Eu entendi que não é para eu parar nunca de querer crescer, assim. Então foi o maior incentivo, assim. Em vários momentos eu ficava chateado, porque, poxa, nunca tá bom, nunca é suficiente. E depois eu entendi que a vida real é assim. Na vida real a gente nunca é suficiente, nunca para. E super importante tu falar sobre isso, porque nós temos muitas alunas que também têm essa jornada. Então, a gente tem muita enfermeira como aluna, né? Muita técnica em enfermagem. E a importância disso, né? De dar esse incentivo aí para os seus filhos, que muitas vezes elas se culpam, né? Por ficar Exatamente. tão pouco com o filho. Mas é o tempo de qualidade que importa. Exatamente. Né? É o pouco tempo que tu tem, mas qual a qualidade que tu tá passando ali, quais os valores que tu tá passando pro teu filho, né? Como é que vocês têm aproveitado esse tempo? Exatamente. E aí isso é um ponto, assim, que eu fui ter contato com a terapia em 2016, assim. Até então eu achava que não precisava, que era coisa para louco, etc. E tal. Todo aquele estigma e preconceito que a gente tem com a saúde mental. E aí, em 2016, eu comecei a fazer terapia, porque a minha vida, ela andava um pouquinho e andava para trás. Andava um pouquinho e andava para trás. Eu, nossa, agora eu vou ter sucesso, e andava para trás, e caía. E eu falei, cara, vou fazer terapia para entender por que desse padrão de comportamento e mentalidade que me impede de chegar onde eu desejo. Assim, porque eu tenho um desejo muito forte de crescimento. Depois eu vou falar um pouco da minha ambição, assim, que eu sempre declaro ela e falo aos 4 ventos da minha ambição, dos meus sonhos. E aí na terapia, o professor Leonel Caran, teu xará, gênio, faleceu na pandemia de Covid, infelizmente. Fiquei órfão de terapeuta. E foi naquele
naquele processo com o Karan, que eu entendi vários dos pontos que eu tinha da minha infância, adolescência, vários episódios que eu não dava bola, não sabia como lidar. E ali eu perdoei meu pai, porque até então eu chamava meu pai de cara, de meu, já tinha uma relação com ele, assim. E hoje meu pai é um dos meus melhores amigos. Hoje meu pai é, assim, eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Então, assim, essa coisa da família era meio bagunçada, assim. Eu tinha aquela mágoa do meu pai ter saído de casa lá na adolescência, lá na minha infância, dos 4 para 5 anos ali e tal. E aí é um processo que a gente demora para entender, assim, que a gente julga muito nossos pais, a gente cobra muito dos nossos pais, coloca a culpa da nossa vida. Minha vida tá assim porque meu pai era assim, minha mãe era assim, etc e tal. E de certa forma eles têm responsabilidade até um certo ponto da tua vida, mas depois quando tu chega na vida adulta, tu tem discernimento, tem condições, tem tudo para poder buscar ajuda e mudar esse cenário. Mas e exatamente aí, né? Porque aí você foi lá, buscou ajuda, identificou. E aí, pronto, ok. Agora eu tenho essa informação, e agora o que eu vou fazer? Exatamente, né? Exatamente. E aí que vem e aí nesse processo assim de perdoar o meu pai, de mudar uma série de padrões de comportamento que eu tinha, realmente a minha vida começou a ser diferente. Comecei a prosperar, comecei a ter uma série de coisas, não só pelo perdão, mas porque eu entendi todos esses pontos. E mais do que perdoar o meu pai, assim, porque não é perdoar, ele não tinha feito nada diretamente para mim, assim, eu entendi a história dele, da minha mãe, dos meus avós, que eu acho que a maior injustiça que a gente faz é que eles fizeram o melhor que eles podiam, porque eles também não tinham ferramentas. Hoje a gente tem muito mais ferramentas para ter mais inteligência emocional, para saber perdoar, para saber lidar com essas coisas. Então, eles fizeram o melhor que eles podiam. Esse foi o padrão que eles foram criados numa época completamente diferente da nossa. E isso nos trouxe até aqui. Então, toda essa questão da minha ambição, da minha vontade de crescer, do meu humor, da minha amizade, isso eu herdei dos dois. Eu aprendi com eles isso. E é isso que a gente tem que respeitar e entender que cada um tem o seu processo, a sua história. Sim, eu e o Leonel, a gente comenta isso, a gente dá muita aula em graduação, cursos livres e pós-graduações também. E toda aula a gente fala sobre a importância do autoconhecimento. Tem muitos profissionais que vêm para a área da estética, eu quero ganhar dinheiro. Não, só um pouquinho. O que tu gosta de fazer? Como é que é o teu dia a dia? Quais são as atividades que te dão prazer quando tu realiza? É trabalhar com facial? É trabalhar com corporal? Então, acho que um dos maiores segredos é esse, né? É o autoconhecimento. É tu te conhecer bem e saber com que tu gosta de trabalhar e como tu lida com todas essas emoções, né? E o perdão, né? E o perdão. O perdão e o entendimento. Nossa, eles tiveram que fazer assim e esse foi o melhor que eles puderam e eu tô aqui hoje graças a tudo que eles fizeram lá atrás. Exatamente. E transcende por isso, né? Exatamente. Eu amo esse formato aqui, eu amo podcast. Eu consumo podcast desde 2015 com o Alexandre Níquel, que é um amigo meu. Ele tinha um podcast com o Lucas Lima, da família Lima, o ex da Sandy ali. E desde lá eu consumo podcast, assim, e tem sido a minha fonte de aprendizado contínuo. Isso é um podcast do Joel com o Fabrício Carpinejar. Se vocês já ouviram, se não ouviram, ouçam, porque é fantástico. E o Carpinejar fala uma coisa assim que bateu muito, muito, muito forte em mim. Que ele fala que os nossos pais são as pessoas mais importantes da nossa vida até certo ponto, ali, até que a gente coloque outras pessoas no meio, né? Mas para eles, nós somos as pessoas mais importantes que existem. Né? Então, assim, até que venha o meu filho, até que venha outra, minha esposa, etc. e tal, eu vou colocando outras pessoas. Mas para os meus pais, eu sou a pessoa mais importante da vida deles. Assim, o amor que eles têm. Ele fala uma frase que é fantástica, assim, que a mãe é o primeiro amor de um filho e o filho é o último amor de uma mãe. E aí ele fala uma coisa que foi essa que bagunçou assim, a minha cabeça, que a gente tem tantos amigos, tem tantas pessoas que a gente admira, ídolos que a gente conhece a história a fundo e vê documentário e lê biografia, etc e tal, e a gente sabe muito pouco da história dos nossos pais. A gente não sabe se eles tiveram outros amores, se decepcionaram, se eles foram roubados, se as angústias, os medos, se na escola sofria bullying, se na adolescência que eles fizeram. A gente não entende nada. Eles são completamente estranhos para nós. A gente só conhece a versão sofrida
que é desde que a gente nasceu ali, Sim. que mudou completamente a vida deles, que eram tão imaturos quanto a gente é hoje e tiveram que lidar com essa responsabilidade. E aí esse entendimento, assim, isso tudo tem a ver com saúde mental, porque a gente vai repetindo padrões, vai repetindo comportamentos do que a gente herda de valores ali, e isso muda essa história. E foi assim que eu construí a minha história, a minha infância, adolescência, sempre eu posso mais. E eu tenho um outro personagem nessa história, que é o meu avô, que é o padrasto do meu pai, o seu Miguel Ibarra. É um uruguaio fantástico, assim, que foi a pessoa que colocou em mim a pulga do empreendedorismo. Assim. Ele foi um grande empreendedor, ele era designer de joias, então tem joias dele no mundo inteiro, um cara que viajou o mundo inteiro, falava 5 idiomas, então assim, é um gênio. Perdeu tudo para os cassinos, era apaixonado por cassino e etc. E ele sempre me dizia assim das coisas, cara, tudo que for fazer tem que ser divertido. Se não tiver divertido, manda merda, desculpa o palavrão, mas manda longe e vai fazer outra coisa. Tem que ser divertido, tem que ser grande. E ele sempre dizia assim, eu chegava lá e dizia assim, esse guri vai longe, esse guri vai longe. E ele dizia, eu lembro de atividades que a gente fazia assim, que ele ficava me ensinando coisas. Melhor marca de relógio que existe no mundo. Aí eu tinha que dizer, Patek Philippe, isso aí. Melhor marca de carro que existe no mundo. Rolls Royce, é isso aí. Ele ficava me ensinando, assim, tem que ver o que tem que entender. Então não precisa ter tudo, mas tem que saber o que é coisa boa. Tem que saber por que custa aquele preço, por que é bom. Então meu avô, imagina eu com 7, 8 anos de idade ouvindo isso do meu avô, assim, ele me ensinando essas coisas. Então vem daí, assim, da minha mãe, tu pode mais, e do meu avô, tu tem que ser grande, tem que sonhar grande, tem que executar grande, e não pode ter medo, tem que arriscar, e ao mesmo tempo tem que ser divertido essa jornada. E foi assim, comecei a trabalhar com 12 anos de idade, nunca mais parei. Fui trabalhar para comprar um tênis, que era o meu sonho, era o riff. E aí quando eu fui comprar um tênis, eu vi que eu ganhava, ia sobrar muito pouco para comprar o tênis. Eu falei, não vou comprar o tênis. E aí começa a minha jornada. Eu fiz estágio, fiz uma série de coisas na minha vida. E em 2017, 2015 eu comecei a tocar na noite. Eu sou músico, tive banda, toquei durante muitos anos na noite. Em 2017 eu resolvo que eu ia parar de estudar para ser músico. Falei, cara, eu vou largar o colégio, porque se o jogador de futebol larga o colégio para ter sucesso no futebol, eu vou fazer a mesma coisa na música para ter sucesso na música, né? Era o meu sonho ali, tá? Eu já era líder da banda, eu que vendia a banda, toda aquela coisa. E aí conversei com a minha mãe chocou, ficou horrorizada, falou, não sei o quê. Eu falei, não, é o meu sonho, mãe, eu vou ser músico. Então tu vai ser músico, então vai. Se tu vai, então vai. E eu fui. Aí depois de um ano eu vi, putz, não é o que eu sonhei, não é o que eu imaginava. Quem tem sucesso de verdade, quem ganha muito dinheiro, normalmente é o cantor. Uhum. Eu era percussionista, então assim, até chegar em mim lá o cachê dos caras, então assim, ia demorar muito tempo, não era o que eu queria. E aí dali eu vou para um supletivo, mas sempre nunca gostei do formato da escola, mas sempre gostei de estudar. Eu amo aprender, a coisa que eu mais amo assim, é aprender. E aí começa a minha jornada assim, de carreira corporativa mesmo. Aí em seguida entrei na Apple, fui para a Dell, e aí o restante a gente pode ir conversando ao longo do papo aqui. Sim, saúde mental então é um tema que muitas vezes a gente tem vergonha de falar. Eu passei aí por duas depressões, né? Eu tive a minha primeira depressão aos 17 anos, quando a minha família tem um diagnóstico de uma doença crônica. O meu irmão, então, com 4 anos, ele teve um diagnóstico de diabetes tipo 1. E eu sempre tive uma relação muito próxima com meu irmão, né? De cuidar, porque a minha mãe ficava muito tempo trabalhando. E ali eu fui fazer um teste vocacional. Eu estava em dúvida qual área ia seguir, ia fazer vestibular. E nesse teste vocacional mostra, né, então, que eu tô ali com sinais de depressão. Fui procurar, então, ajuda. Na época, era um amigo, um clínico geral que me ajudou. E daí fui para psicóloga, psiquiatra. E ali comecei, sim, com o uso de medicações, né? Então, toda a minha primeira fase ali na universidade, eu estava fazendo uso aí de antidepressivos e depois passo por todo aquele processo de tirar os antidepressivos e tal. E eu acho que as pessoas, as minhas alunas principalmente, que me veem, nunca imaginaram que eu passei por momentos assim tão conturbados. Porque eu sempre sou a bem-humorada, que chega falando alto, chega com muita energia, né? Sempre muito sorridente.
E passei aí por 2 fases difíceis. E a segunda fase é quando eu estava ali na época me formando, eu sou fisioterapeuta com 24 anos. Eu trabalhava muito com a pesquisa no Hospital de Clínicas, então eu desenvolvia lá a pesquisa do meu TCC. Tinha várias, né, disciplinas na universidade. E faço uma festa maravilhosa de formatura e no dia seguinte, não. Isso foi numa sexta. Na segunda-feira, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho mais a universidade, eu não tenho mais os estágios, eu não tenho mais a pesquisa. E agora, por onde eu começo? E ali me deu uma queda, assim, bem grande de... Tá, agora acabou minha vida, né? Acabou a universidade, acabou minha vida. Não sei por onde começar. E daí tu tem choros, né? Do nada tu começa a chorar. E daí, ali também começo por um processo de depressão, uso antidepressivo, começo com terapia e tal. E consigo aí melhorar. E 1 mês depois eu estava trabalhando numa clínica de estética. E eu acho que o trabalho, assim, me traz muito prazer, né? Então ali já melhorei. Continuei com a terapia anos depois, mas passei por esses 2 processos que foram bem difíceis assim na minha vida. E acho que esse é um tema que a gente precisa conversar com os profissionais da área, porque eu vejo elas muito estressadas, com muitas reclamações. Vejo hoje assim muitas profissionais que estão trabalhando em hospitais e querem fazer transição, né, para trabalhar com a área da estética. Então esse é um tema que a gente praticamente não escuta, né? Como o profissional está estressado e como ele pode melhorar isso e quais são os sinais aí, né, de que não está legal. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho aí do que aconteceu na tua vida para isso te trazer, então, uma transformação na vida profissional, que eu vejo dessa forma, né? A doença te transformou no profissional que tu é hoje. É tipo a história lá da pérolazinha, né? Ela sofre um estresse dentro do grãozinho de areia e a partir desse estresse que surge ali a joia, né? Que é a pérola. Exatamente. E a tua história, uma boa analogia. Essa tua história, assim, ó, é de arrepiar mesmo, assim, legal. é de ficar muito orgulhoso mesmo, olha. Muito obrigado. Já tinha falado sobre isso publicamente? Não. Não? Parabéns pela coragem. Parabéns pela coragem. Não é fácil. Posso te dar um abraço? Pode. Posso? Pronto, lá vamos nós agora. Eu vi esses tempos alguém falando uma coisa muito legal, que dizia o seguinte: eu queria que a depressão sangrasse. Assim as pessoas entenderiam que eu tô doente. Porque não é fácil a gente passar por um episódio de saúde mental. A gente está no século XXI, é bizarro que a gente fale de tantos temas de maneira tão aberta, que a gente tenha discussões tão pífias e bobas e bestas e idiotas sobre várias coisas, e esse tema tão importante, a gente ainda trate ele com negligência. Então, essa frase que eu ouvi, assim, eu acho que é a tradução de quem passou por um problema de saúde mental, que gostaria que pudesse falar mais abertamente. Porque às vezes, se tivesse a oportunidade de falar mais abertamente, talvez não chegasse no agravo da doença. Eu tive esse episódio em 2018, de burnout. Eu era executivo da GE, que é uma multinacional gigantesca, tem 120, 130 anos, sei lá. Fundada pelo Thomas Edison, empresa que inventou a lâmpada de energia elétrica. Então, assim, uma baita uma empresa. E o burnout, ele é uma doença relacionada ao trabalho, né? Porque normalmente é o ambiente que é ruim, o chefe que é tóxico ou ganha pouco. Então, ele é uma doença relacionada ao trabalho. Diferente da depressão, ansiedade, ele é uma doença relacionada ao trabalho. E eu passei muito mal numa noite, muito mal, vomitando sangue, uma dor no peito, dormência no braço. Fui para o hospital para ser atendido. E aí cheguei lá, gabaritei todos os sintomas que tinham num banner ali na frente. Passei para atendimento rapidamente, porque eu realmente achei que eu estava infartando pelos sintomas todos que eu tinha. Eu tinha 28 anos de idade. E aí fiz uma série de exames, tomei medicações, uma série de coisas nesse sentido. E no final do dia o médico senta comigo, me dá um remédio para azia, que estava com uma queimação muito forte, e 7 dias de descanso. O cara teve uma crise de estresse, uma estafa, ainda não era burnout ou burnout, não sei como é que... Não sei se é o sobrenome de alguém ou se é burnout de queimar fora, mas enfim, todo mundo entende o que é isso. E dali eu saio e começo a refletir numa série de coisas. Assim, tipo, cara, nunca imaginei que uma questão mental, um estresse mental, pudesse me causar sintomas físicos tão agravados. Tão agravados. E para chegar naquele ponto, é porque eu já vinha há muito tempo naquilo ali.
E diferente do que se está acostumado em relação ao burnout, ele está relacionado a abuso, a uma série de coisas no ambiente de trabalho. No meu caso, foi a minha relação com o trabalho. O ambiente que eu estava era maravilhoso, eu ganhava absurdamente bem, os meus chefes eram incríveis, incríveis, até hoje são meus amigos. Então não era esse o problema, o produto era maravilhoso, o cliente, um outro cliente era difícil de lidar, mas faz parte assim, da vida do vendedor, como eu sou. Mas era a minha relação com o trabalho. Eu sou um cara extremamente competitivo, um dos meus valores é a competitividade, acho que eu trago isso do esporte que eu pratiquei na adolescência e amo esporte até hoje, então eu sou muito competitivo. Trabalho no ambiente de vendas, que é um ambiente competitivo. Então, por onde eu passei, eu ganhei todos os prêmios de vendas possíveis, não seja na Apple, na Dell, na GE, na iPlace, enfim. E aí isso traz consequências quando tu não mede o teu esforço para chegar no resultado. E eu atendi a região do interior de São Paulo, eu morava em São Paulo na época, interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. E eu fazia tudo isso de carro. Então eu rodava às vezes 1.200 quilômetros numa semana de carro. E aí a qualidade de vida vai indo pro saco, né? Então, assim, engordei, comecei a comer porcaria, teu melhor amigo vira o posto de gasolina da estrada. Sim. Então, é uma vida, assim, que não tem tanta qualidade. E naquela ânsia de eu quero ganhar o prêmio, quero ser o melhor, essa coisa da competitividade. E a minha relação com o trabalho começou a ficar muito ruim. Eu comecei a sair para viajar no domingo à noite, porque eu queria aproveitar, porque os meus colegas eram muito bons. E eles tinham regiões diferentes da minha. Então, o meu colega que atendia em São Paulo, ele rodava muito menos do que eu que atendia o interior inteiro, mais no Mato Grosso do Sul. E eu comecei a sair para viajar no domingo à noite, para que na segunda-feira de manhã eu já tivesse a primeira reunião, para não ter que sair segunda-feira de manhã e só começar as reuniões à tarde. E eu voltava para casa no sábado de manhã, para que eu pudesse fazer a última reunião na sexta-feira, no final do dia. E isso começou a ficar insustentável. Então, se alimentando mal, dirigindo pra caramba na estrada, que é um negócio super tenso. E eu prefiro fazer 50 viagens de avião do que fazer uma viagem de carro. Mais o estresse do dia a dia de vendas. Então, assim, acumulou uma série de coisas. Mais eu morando em São Paulo sozinho. Eu sou um cara família, sou um cara cheio de amigos. E São Paulo, por mais que tenha 14 milhões de pessoas, é uma cidade muito solitária para quem vem de fora. Porque é difícil criar raízes. Eu nunca tinha visto a cara do meu vizinho da frente. Meus amigos trabalham. Vamos fazer alguma coisa? Só se for um happy hour depois do trabalho. Porque final de semana esquece. Porque cada um mora 1h30 da casa do outro. Então acaba sendo uma coisa muito solitária. Eu sou um cara que precisa de gente. Eu preciso estar próximo de gente. Eu preciso estar perto, fazer churrasco, preciso conversar, trocar ideia, filosofar. E aquilo foi me fazendo mal, até que eu tive esse episódio. Eu já fazia terapia, terapia antes disso. Parei nesse período, porque eu achei que eu estava curado. E eu não queria fazer online também e tal. E aí tive esse episódio. E aí, a partir disso, eu comecei a refletir. Cara, o que eu quero pra minha vida? Assim? O que eu tô fazendo? Qual foi a lição que você tira assim, desse período? Você se arrepende em partes ou você pensa hoje que eu poderia ter feito diferente e ter feito tanto quanto, assim, sabe? Se eu tivesse feito diferente, eu não tava com a Ídia hoje. Eu estaria lá até hoje. Então, assim... a vida não é sobre o que acontece com a gente, né? É o que a gente faz com o que acontece com a gente. Eu tive um episódio ruim. Eu poderia continuar naquele ritmo, eu poderia tirar completamente o pé e continuar lá até hoje, nesse trabalho. Ali. Tipo assim, cara, vou crescer, eu vou bem, eu sou inteligente, eu vendo bem e tal. Ia ter uma carreira de sucesso dentro da empresa. Uhum. Mas eu tinha uma coisa dentro de mim que dizia assim, cara, tu pode mais. Né? Que era a voz da minha mãe dizendo assim, e meu avô dizendo, sonha grande, faz as coisas, segura e vai longe. Então tinha essas coisas todas e tem esse anseio. Eu sou muito ambicioso. E eu pensei assim, putz, cara, o que eu faço é legal, tem um propósito legal, eu tô na área de saúde, tinha um cliente maravilhoso que é o Hospital de Câncer de Barretos, que eu vi histórias lá, assim, chocantes, incríveis, maravilhosas, tocantes. Mas, putz, eu acho que eu posso fazer mais diferença ainda no mundo. Eu posso fazer mais coisas. E aí, dali, eu encontro o meu atual sócio fundador junto comigo, o Dr. Alexandre Parma, que era meu cliente. Ele tinha voltado do Vale do Silício. E eu fui jantar um dia na casa dele para perguntar assim, o que tu foi fazer lá? O que tu viu lá? Eu já tinha lido um livro sobre startups, já estava nesse momento. Ele me contou, cara, fui lá maturar uma ideia, porque eu acho que em 10 anos minha profissão vai sofrer dificuldade, porque isso é 2018. A inteligência artificial em seguida já vai bombar no mundo e um robô vai ler um laudo de ressonância muito melhor do que eu. E ele tinha 44 anos na época. Ele falou, cara, imagina, com 50 anos, 54 anos,
Eu tô no auge da minha vida. Eu não cheguei nem na metade, porque ele disse que ele vai viver 120 anos, né? Então, o que eu vou fazer da minha vida? Eu falei, putz, eu tô com esse anseio também, tive um problema com o plano de saúde, assim, eu fui buscar atendimento, não consegui, etc e tal. Vamos mudar esse mercado? Tão sonhador e ambicioso como eu, vamos. Falei, se eu cair para dentro, se eu pedir demissão do meu... Porque para um vendedor onde eu estava era o ápice. Assim, eu ganhava bem, bônus em dólar, e carro da empresa, toda aquela coisa que o vendedor sonha, assim, uma empresa multinacional gigantesca, 300 mil funcionários no mundo. Se eu cair para dentro, eu vou dar 50 passos atrás na minha vida financeira, etc e tal, mas é para construir algo realmente grande. Ele falou, não. E ele escreveu no papel assim, vamos para as cabeças. Eu falei, então vamos para as cabeças. E aí nisso ele falou assim, mas como é que a gente vai fazer isso? Eu falei, não, eu peço demissão. E ele assim, não, cara, tá maluco, você vem numa origem humilde, tá ganhando dinheiro agora, ajudando tua família, vai começar a viver a vida agora, tirar férias, viajar, etc. Eu falei, não, cara, eu tenho 28 anos, não tenho filhos. Se eu não arriscar agora, daqui 10 anos vai ficar mais difícil, daqui 20 vai ficar mais difícil, então eu preciso tomar uma atitude. E aí ele, não, cara, não tem como, você não vai abandonar o seu emprego, eu sou médico, não posso largar aqui também o hospital, as minhas clínicas, etc e tal. Alguém tem que dar um pedaço do couro. Eu falei, eu vou dar um pedaço do couro. Ele falou, pensa, reflete, nada melhor que uma noite entre 2 dias, então dorme. Eu falei, tá bom. Voltei para São Paulo, ele mora em Votuporanga, que é interior de São Paulo, 600 quilômetros de São Paulo. Voltei para São Paulo, dormi. No outro dia, liguei pro meu chefe. Falei, eu preciso conversar contigo. É urgente? É urgente. Sentei na frente dele e falei assim, eu quero a minha demissão. E eu já tinha feito esse movimento um pouco antes, porque eu ia para uma outra empresa e pedi demissão para sair, porque a proposta era muito boa. E aí eles, não, vamos ver para tu ficar. E tá, cara, a proposta é muito boa, não dá para cobrir, etc e tal. Não, mas a gente consegue aumentar um pouquinho aqui e a perspectiva de carreira é essa, tu vai crescer aqui dentro, já tá aqui, não vai começar de novo lá. Eu falei, tá, beleza, vou ficar. E quando eu pedi demissão para ele nessa segunda vez, ele falou assim, cara, eu não posso te dar um aumento de novo, tu acabou de... Não, agora é sério, agora eu vou sair. Ele, não, pensa bem. Já pensei, eu tô decidido, eu vou sair. Porque naquele momento, eu já tinha tido vários outros negócios, né? Tive cachorro-quente, fui sócio no e-commerce de colchão, tive uma agência, tive produtora de vídeo, tive consultoria, tive uma série de coisas. Eu tive vários problemas nessa minha jornada empreendedora, assim. Me associei a pessoas erradas, eu peguei empréstimo na minha vida pessoal, botei na empresa, não controlei e o dinheiro foi... vendi empresa, ganhei dinheiro, perdi dinheiro, quebrei na pessoa física. Então eu tive uma série de coisas na carteira do empreendedor que eu dei check ali, que quando eu sentei com o Dr. Parma e falei para ele que eu ia pedir demissão, a ideia que ele tinha era muito embrionária. Tanto é que hoje a Idia não tem nada a ver com a ideia dele. E a visão que eu tinha não era ainda um negócio, não era um modelo de negócio. Eu só tinha aquela vontade, eu tinha enxergado o problema, que era a relação do plano de saúde com todos os stakeholders da cadeia, mas naquele momento eu escolhi um sócio. Eu não estava nem aí o que a gente ia fazer. Eu queria ser sócio daquele cara. E eu falei o seguinte, não, eu vou ser... Eu tô pedindo a emissão para ser sócio dele. E eu lembro que a minha ex-mulher na época disse, mas o que vocês vão fazer? Eu falei, não sei. Mas ele é um cara respeitado, ele é um cara admirado, é uma pessoa que eu gostaria de ter ao meu lado e ser sócio dele. Então eu vou fazer isso. Eu vou meter o pé e vou arriscar. E fui. E aí eu pedi demissão em outubro, eu acabei saindo só no dia 29 de janeiro. Porque como a minha carteira era muito grande, eu queria fazer uma transição correta, sair pela porta da frente, deixar as portas abertas, não sabia o dia de amanhã, né? E fiz isso. E aí saí de lá, voltei a Porto Alegre, e 2019 inteiro eu fiquei estudando. Fiquei estudando o mercado, assim. Cara, vou ver onde é que estão os problemas maiores, qual é o modelo de negócio, para onde é que a gente ataca. E aí comecei a escrever o que é hoje a Idia Saúde, assim, comecei a escrever essa tese. Mas foi muito por conta desse episódio que eu tive, assim, que eu tive um momento de reflexão, onde eu parei realmente. Eu ouvi uma música no carro, assim, que foi uma música do Reverb, Poesia, que dizia umas frases, parecia que estava conversando comigo, assim, que ela estava no aleatório e parecia que estava conversando comigo, assim, que dizia algumas frases, assim, de volta pro mundo, viver de sonho, profissão de vagabundo. E tinha várias coisas assim, dizendo assim, cara, vai viver teu sonho, vai construir algo grande, não tem medo, não tem vergonha e tal. E ali foram episódios decisivos, assim, para que eu fizesse isso. Então, eu não posso dizer que eu faria diferente, porque qualquer coisa que eu mudasse na minha história, né, estilo Efeito Borboleta, aquele filme maravilhoso,
Qualquer coisa que eu mudasse na minha história, eu não estaria aqui. A gente não estaria conversando aqui agora, não estaria com a Liz, não estaria com a Luana, não estaria no momento que eu estou com os meus pais, no momento que eu estou na empresa, não seria sócio do Joel J, do Flávio Augusto. Então, é difícil dizer assim... E assim, esse negócio do empreendedor é aquilo que a gente estava falando antes. Você não tem um caminho, segue aqui, segue assim. Porque cada modelo de negócio, o meu e o seu pode ser a mesma coisa. Mas a minha vivência, a minha história, com certeza vai fazer esse diferencial e a sua história vai fazer esse diferencial dentro desse mesmo modelo de negócio. Exatamente. E os dois vão crescer por vertentes diferentes. Assim. Exatamente. E eu acho isso muito legal quando a gente consegue observar isso e ter essa visão, esse norte, olha, imprimir a tua cara ali, botar a tua energia, sabe? Não dá para se basear, eu querer te copiar, porque serão coisas diferentes, assim. Porque tu vai estar copiando só a camada mais superficial da pessoa, assim, porque o que muda o jogo é a mentalidade que a pessoa tem. E isso é incopiável, né? Exatamente. A Roberta Souza, que já veio aqui, que é minha mentora, ela fala muito ela trabalha muito com profissionais da estética, mas isso vale para qualquer profissional. Tu precisa te dividir em 3. Na Grace técnica, que vai lá, dá aula, aplica, né, o procedimento. Na Grace empreendedora, que é a pessoa criativa que vai ter ideias e tu precisa ter um espaço na tua agenda para isso. E a Grace administradora, que vai sentar, vai fazer as planilhas de Excel, vai fazer os cálculos, né? Então, eu acho que isso é muito importante para os profissionais, né? Ter a técnica, a empreendedora e a parte administradora para ter toda essa parte de organização. Então, eu adoro essa frase quando ela diz. Nossa, é demais isso mesmo. Meu Deus. É muito legal, assim, e o empreendedor realmente tem que ter essa visão, assim, né? Mas um ponto importante também da gente entender é que é muito difícil crescer e vencer no nível que eu sonho jogar, assim, sozinho. Porque se eu parar para estudar, eu preciso ter o mínimo conhecimento para entender cada uma das áreas, mas eu não posso me tornar especialista em tudo. Então, por isso a importância da sociedade, de ter pessoas próximas, do mentor... Então, para que possa dividir um pouco dessa carga também, né? Então, isso, talvez lá atrás, se eu tivesse tido um mentor, talvez eu teria lidado melhor, mais fácil com algumas coisas, que nem hoje. Eu já tive outros episódios de burnout depois daquilo. Mas eu lidei de maneira muito mais rápida, eu não cheguei a ter o agravo físico, porque eu comecei a sentir, falei, tá acontecendo. Porque eu tenho esse padrão de comportamento, eu sou um workaholic, eu amo trabalhar, eu amo fazer as coisas, eu amo executar. Então, para mim, as coisas não são para amanhã ou para hoje, é para anteontem, assim. Então, eu tenho essa coisa. E aí eu vou aprendendo a dosar. E aí isso é o que vai melhorando a nossa relação com o trabalho, com a vida, com as coisas todas. E uma coisa que eu aprendi muito, assim, nesse tempo da IDEA é que a saúde ela é um processo. A saúde ela não é algo estabelecido, não é algo preto no branco, não é algo 0 e 1. É um processo. E cada um tem seu momento de tomada de consciência. Cada um tem seu momento. Então, e aí, muito da IDEA, assim, de eu ter criado a IDEA, ter pensado nesse sentido, foi, cara, a minha mãe é técnica de enfermagem, a minha Dinda, minha madrinha, é técnica de enfermagem, o meu padrinho é farmacêutico, a minha outra tia é farmacêutica. Eu fui muito pro hospital com a minha mãe ver a rotina dela, conversava com o chefe dela e tal, que é médico. Depois trabalhei na GE e trabalhei com muitos médicos e hospitais, etc. e tal. E eu sempre tive uma relação muito ruim com a minha saúde. Com a minha saúde mental, com a minha saúde física. Eu sou um cara que pratiquei muito esporte e briguei com a balança várias vezes, aquela coisa toda, e a saúde mental. E eu queria entender, cara, por que é tão difícil? Por que tem tanto empecilho, tanta barreira, assim? E aí fui entendendo alguns conceitos e fui desmistificando eles, né? E um deles, que é muito forte, quando eu pergunto em palestra, assim... O que é saúde para você? Eu pergunto em palestra ou na rede social, assim. E a resposta que mais aparece é ausência de doenças. E ali é o primeiro paradigma que eu quebro, assim, que não é ausência de doenças. Saúde é equilíbrio, é bem-estar. Então, uma pessoa que nasce com diabetes, ela pode ser uma pessoa saudável? Pode. Uhum. Não é ausência de doenças. Uhum. Então, não é sim ou não. Eu vou dar um exemplo. O Joel J, meu sócio. Vocês conhecem o Joel? Tu olha pro Joel. O Joel é um atleta de altíssima performance, campeão brasileiro, vai bater o recorde agora com o Gustavo Borges, etc e tal. O Joel é um cara que vende a saúde, né? O Joel tem uma doença autoimune. Ele tem uma doença que não tem cura, que ele precisa administrar ela.
E aí começa o primeiro parágrafo. Tá, mas como assim? O Joel é saudável e tem uma doença? Então, a saúde não é ausência de doenças. A saúde é um processo, é bem-estar, é um equilíbrio. É quando tu te conhece e começa a entrar nessa jornada, nesse processo. Então eu tive esses episódios de saúde mental, fui aprendendo a lidar com eles, fui tentando encontrar as pessoas certas. Então, depois que meu terapeuta morreu em 2020 para 2021, eu fiquei órfão de terapeuta, assim, porque ele foi a única pessoa que entendeu 100% a minha cabeça. E aí ele conduzia, de acordo com os meus valores, com a minha ambição, como que eu lidava com o dia a dia. E eu passei por vários outros profissionais que tentavam implicar a forma de pensar deles na minha. Então algumas pessoas dizem o seguinte: por que tu não desliga o teu telefone às 18 horas? Porque é impossível eu fazer isso. Ah, por que tu não tira um dia na semana para fazer tal coisa? Porque nesse momento é impossível fazer isso. Porque vai me distanciar de onde eu quero chegar. A questão é, eu não quero que tu me diga o que fazer. Eu quero que tu me ensine a lidar com as coisas que acontecem no meu dia a dia. É esse o ponto. Como é que eu lido com essa carga? E com as coisas que estão dentro ali de você, fervilhando. Né? Exato. Eu não quero mudar o meu padrão, não quero diminuir meu sonho. Não, eu quero chegar onde a minha ambição consegue enxergar. Mas e aí eu tive dificuldade de encontrar assim, a pessoa certa. E tem gente que vai no primeiro, não gosta e desiste. E aí eu passei por 6 pessoas até encontrar a pessoa que me acompanha, acho que é o Dr. Gerson, que entendeu, assim. Então, um cara acostumado a lidar com empreendedores, com empresários, é o cara que entendeu, assim, como é que funciona essa ambição, o dia a dia, os desafios. E aí tem me ajudado muito, assim, mas foi porque eu não desisti. Essa questão do IT de saúde, você... Como é que ela funciona, assim? Porque você falou tão bem, eu acho que... explica um pouquinho para quem estiver nos escutando ali como é que funciona isso. Legal. Porque ela aborda também a questão de saúde mental. Como é que funciona? Muito. Como eu falei para vocês, em 2019 eu passei o ano inteiro estudando esse mercado, assim, porque eu não sabia ainda qual era o modelo de negócio. Eu falei assim, tá, eu sabia que tinha um problema. Tem um problema na saúde do Brasil. E tem um problema na saúde privada do Brasil. Então, onde é que está o problema? Eu fazia pesquisa, fui entender. E a primeira pergunta que eu me fiz foi: quais são as doenças que mais matam no mundo? Comecei minha pesquisa por aí. Aí fui pesquisar e encontrei 5 doenças: AVC, diabetes, câncer de pulmão, câncer de mama e doenças cardiovasculares. A cada 100 mil mortes, 70 mil são por essas 5 doenças. Falei, tá, entendi que tem um problema grande nas 5 doenças. E eu encontrei um padrão entre todas elas. Todas elas poderiam ser prevenidas. Aí vem a segunda pergunta: por que as doenças que mais matam no mundo são doenças que poderiam ser prevenidas? Por que a gente não faz prevenção? Se dá para adiar esse término de vida, por que a gente não faz prevenção? Mas o que é prevenção? O que é prevenção? Eu fui estudar o que era prevenção. E a gente confunde muito a prevenção com uma outra coisa, que é o rastreio precoce. A campanha do Turbo Rosa, por exemplo, durante muito tempo foi chamada uma campanha de prevenção ao câncer de mama, incentivando as mulheres a fazer o câncer, a mamografia, a ecomamária, etc. e tal. Só que isso não é prevenção. Isso é rastreio precoce. Quando a medicina encontra um nódulo de 1 milímetro na mama de uma mulher, a medicina comemora, porque é tão pequenininho que dá para tirar e a mulher vai ter uma qualidade de vida, talvez nunca mais precise se preocupar com isso. Só que para chegar naquele 1 milímetro, faz bastante tempo que foi sendo construído aquele padrão de comportamento que levou até aquela questão. 15% dos cânceres só são genéticos. 85% são diretamente ligados a comportamentos e hábitos. E eu descobri que a atenção primária em saúde não é mais consultas, mais exames, mais médicos. Não é nada disso. A atenção primária em saúde é conhecimento e informação. Conhecimento e informação gera autoconhecimento. Autoconhecimento gera consciência. A consciência é o primeiro passo para a mudança de comportamento e hábito. Isso é prevenção. Então é muito mais sobre educação, sobre rastreio precoce. É importante o rastreio? É, óbvio que é. Mas, antes disso, tem a informação, que vai mudando essa consciência. E ali eu entendi, ok. Quem no Brasil deveria ter acesso às melhores informações de saúde? E eu pensei, tá, mas se eu quero uma informação de qualidade, eu vou pagar por essa informação. Então, quem tem plano de saúde deve ter acesso às melhores informações. E eu montei uma pesquisa e fiz com mais de 2.000 pessoas que têm plano de saúde. E perguntei várias coisas. E vários dados chamaram a atenção. Entre eles, primeiro, só 20% dos brasileiros têm plano de saúde. Então, a gente está falando que no universo de 210 milhões de pessoas, 40 milhões têm plano de saúde.
Isso significa que 170 milhões de pessoas não têm plano de saúde. Então, só nesse dado eu já olhei. Se eu criar um negócio que atenda 1% das pessoas que não têm plano de saúde, eu estou falando de quase 2 milhões de pessoas. Então, só pelo negócio, saúde já é gigantesco e já vale a pena investir. Segunda pergunta que eu fiz, segundo dado que chamou a atenção, eu perguntei para as pessoas, você faz exames de rotina? E aí, somente 19% fazem exames de rotina dos que têm plano de saúde. Então, imagina. 20% dos brasileiros têm plano de saúde. Desses 20%, só 19% fazem exame de rotina. E ali eu entendi uma outra coisa, que é importante na modelagem de negócio. Cuidar da saúde não é só uma questão social. Muitos criticam o SUS, né? É uma questão cultural. Porque pessoas, mesmo com plano de saúde, mesmo com acesso à saúde, com dinheiro, etc., também não cuidam da saúde. Então, mais uma questão social e de acesso, ela é uma questão cultural, que permeia por todas as classes sociais no Brasil. A outra pergunta, eu perguntei o seguinte, você sabe o que é um check-up? E aí 64% respondeu que não sabia. Que médico fazer, que exame era importante, de quanto tempo, não fazia a menor ideia. E aí vem a pergunta que eu chamo do hack do sistema, né? Assim como o Nubank hackeou o modelo financeiro, o Uber hackeou o modelo de mobilidade, etc. Eu perguntei, para quem tem plano de saúde, em uma palavra, o que significa ter plano de saúde? E a grande maioria respondeu segurança. Eu falei, putz, segurança? Eu achei que era bem-estar, saúde, cuidado. Por que segurança? E aí o Steve Jobs tem uma frase, até tem uma frase tatuada dele aqui no meu braço. Ele tem uma frase que ele diz, você só consegue ligar os pontos olhando para trás. E por isso que a jornada do empreendedor é tão maravilhosa, porque é um mix de experiências que ele tem, que é impossível copiar algumas coisas. Em 2016 eu tinha feito um curso de coaching, com todo o preconceito do mundo. Eu fui para detonar mesmo, assim, porque eu já tinha preconceito lá. E fiz, achei aquilo incrível, entendi. Falei, cara, o problema não está no processo de coaching, o problema está nos coaches que vão na internet falar besteira. E é fantástico o processo. Eu me encantei por aquilo, trabalhei um tempo como coach antes de ir para a GE. E eu tinha feito uma ferramenta que eu nunca tinha visto na minha vida, que é valores. Eu não sabia os meus valores pessoais. Você verdade, quais são os teus valores? De ética, honestidade, que é aquela coisa que você está acostumado a ver na parede das empresas. Assim. Eu demorei para entender quais eram os meus valores. E aí eu entendi quando eu fiz essa ferramenta que os meus valores eram liberdade, desafio, competitividade, reconhecimento. E fica muito mais fácil tomar as decisões, de declarar sua ambição. Ali quando eu entendi de liberdade, cara. Então se num relacionamento, numa empresa, num lugar que eu não tenho liberdade, é um lugar que está contra os valores. É por isso que eu não fico. Por isso que me faz mal. O lugar que eu não tenho reconhecimento me faz mal. Um lugar que não permite competitividade me faz mal. Então eu fui entender, um lugar que não tem desafios, então eu fui me conhecendo e dizendo sim e não para algumas coisas que não estavam de acordo com os valores. Quando eu vi essa resposta das pessoas, resumindo o plano de saúde de uma palavra, segurança, eu entendi. Segurança é um valor. Para as pessoas entenderem o que é um valor. Tudo aquilo que tu valoriza para tomar uma decisão é um valor. Na hora de fazer o exercício de valores, tem que pensar, como eu tomo minhas decisões? O que eu valorizo? Então tem comprometimento com o próximo, é aquela pessoa que tira de si para dar para o outro e depois fica triste porque não tem para si. É um valor. Status é um valor. Então na hora de comprar uma camiseta, escolhe pela marca e pelo preço, um dos teus valores é status. E não tem valor ruim ou bom. O que é ruim é tu não te conhecer. E ter consciência. Putz, eu estou fazendo isso aqui, está me fazendo mal. Isso aqui que eu estou valorizando na hora de tomar uma decisão, então eu vou mudar isso. E quando traz consciência, tu consegue mudar o padrão. Tu pensa, vou comprar isso aqui. Então isso aqui, deixa eu ver os valores que eu quero, os valores que eu tenho. Isso aqui é por status, mas isso aqui eu não vou fazer. E o fato de você ter esse autoconhecimento, saber quais são os valores, você não sucumbe quando o outro vem e te impor e te dizer que tu é isso ou aquilo. Exatamente. E aí você não aceita isso. Exatamente. Porque você sabe aquilo que você é. Porque você se conhece. Exatamente. Você se conhece. E aí quando eu vi segurança, isso aqui é um valor. E esse valor, então, vou comprar um plano de saúde. O que eu vou valorizar? A segurança. Eu quero ter segurança. E a segurança está ligada a uma emoção, que é o medo. E eu fui entender qual é o medo que as pessoas têm se elas estão comprando um plano de saúde por segurança. Quando tu compra um seguro para o carro, o teu medo é bater, ser roubado. É uma emoção. A emoção associada é o medo, né? E a pessoa compra um plano de saúde pensando em segurança. E eu fui entender. Conversar com mais algumas pessoas depois dessa pesquisa. E eu cheguei a uma conclusão. Que
A grande maioria das pessoas não tem medo de ficar doente. Quem tem medo de ficar doente cuida da saúde. Então eu perguntava, tu tem medo de ficar doente? A pessoa dizia, tenho. É por isso que tem plano de saúde? Sim. E por que tu não cuida da saúde? Porque eu tenho um plano. Tá, mas não faz sentido, tu vai ficar doente. Então a pessoa está colocando uma data. Quando eu ficar doente, e eu brinco que na verdade o que a gente compra não é um plano de saúde, é um consórcio de doença. Como é que funciona um consórcio? Paga, até ter contemplado. Chegou minha doença grave, agora eu vou fazer uso do meu cartão Infinity aqui do plano de saúde para tratar minha doença. E ali eu entendi, assim, e foi essa a conclusão dessa pesquisa. A grande maioria das pessoas não tem medo de ficar doente. Quem tem medo de ficar doente cuida da saúde. As pessoas têm medo de ficar doente e não ter recurso financeiro para ter acesso a um bom tratamento. Então, no fim do dia, não é sobre saúde, é sobre dinheiro. Uhum. E quando a gente pega o plano de saúde e olha ele pela ótica financeira, ele é um péssimo produto financeiro. Ele é caro, não rende, todo ano aumenta a contribuição. Então, a gente está comprando e consumindo errado. E é a partir daí que nasce a tese da IDIA. Quem financia a saúde privada no Brasil são as empresas. Hoje, talvez 90% dos planos de saúde que existem, eles são sempre via algum CNPJ, sempre via as empresas. Então, a grande maioria são trabalhadores de algum lugar que tem plano de saúde. Pouquíssimos planos vendem pessoa física direto assim ainda. E eu pensei, ok, o que eu quero mudar como cultura? Primeiro ponto, conhecimento e informação para gerar prevenção. Então, essa aqui é a causa, prevenção em saúde. Conhecimento e informação. Mudança de cultura. Qual é a mudança de cultura que eu quero? Que as pessoas passem a enxergar a saúde como investimento e não como custo. Porque custo é igual unha, tem que cortar. Quando tu enxerga como investimento, tu coloca cada vez mais. Porque está rendendo, está crescendo, está vendo teu patrimônio multiplicar. Então essa é a relação. Hoje, numa planilha de uma empresa ou planilha pessoal, o plano de saúde está na aba de custos. Então a gente precisa mudar essa realidade. Uhum. O plano de saúde não é um produto ruim. Ele é mal gerido e a gente compra e consome ele errado. Esse é o primeiro ponto. Então, ok, entendi essa lógica, essa é a mudança de cultura que eu quero. Como que eu vou mudar uma cultura? E aí me inspirei em algumas empresas. Então, Nubank, Airbnb, Uber e etc. Mercado Livre. Mas eu pensei, eu não tenho o caixa que eles têm, porque um negócio B2C que a gente fala, né, de empresa para pessoa física, ele é muito caro o custo de aquisição de cliente. Muito caro, mas assim, muito caro. E eu pensei, daí eu vou ter um cliente no Rio de Janeiro, um em Porto Alegre, um em Manaus, um na Bahia, um no Mato Grosso. Até eu conseguir pegar uma massa para mudar a cultura, vai ser muito demorado, vai ser muito difícil e muito caro. E o meu sócio, o Joel, que é investidor da IDIA, inclusive, ele fala, o ambiente molda o indivíduo. E aí que a gente desperta, assim, cara, eu vou começar a mudar pelas empresas. Primeiro, são as empresas que pagam a conta do plano de saúde. Segundo, é um ambiente controlado. Se eu entrar numa empresa de 100 funcionários e mudar a cultura da empresa, o ambiente molda o indivíduo. Uhum. Se aquele ambiente for um ambiente saudável, naturalmente, os indivíduos vão ser mais saudáveis. E quando eu mudo a cultura e a vida de 100 funcionários de uma empresa, eu não estou mudando a vida de 100 pessoas. Eu estou mudando a vida de 100 famílias. E aí começa a multiplicação e o crescimento da mudança de cultura. E foi assim que a gente determinou a nossa tese. Então hoje o nosso produto, rapidamente, para vocês entenderem a jornada, a gente foi acelerado pelo Google 2 vezes, investido por eles, fiz uma parceria com a Pfizer. A gente vai lançar uma parceria muito legal na Páscoa, que eu não posso divulgar ainda, depois eu falo em off para vocês aqui, que eu não sei quando é que vai ao ar o episódio. Mas sempre pensando grande, assim, Google, Pfizer, então sempre pensando muito grande, Joel J, etc. E a gente fez a parceria com o Google e criamos um questionário que mede 5 saúdes. A nossa visão de saúde ela é integrativa. A gente não entende que saúde é medicina. Saúde é mais do que medicina. A gente não entende que a saúde está no consultório. A saúde está na tua cozinha, está no teu Spotify, tua Netflix, tuas relações, teu trabalho. Tudo é saúde. Então tudo que tu escolhe consumir, ouvir e conviver é saúde. Aquela pessoa que te faz mal, aquele familiar que te faz mal e tu não consegue te afastar, tu tá tomando uma decisão em saúde. E saúde é uma questão de escolha. Como que se faz melhores escolhas? Tendo melhores informações. Então o primeiro ponto é esse questionário. Ele mede 5 saúdes. Saúde mental, nutricional, qualidade do sono, saúde física e saúde financeira. Por quê? Nós somos um país pobre e mal educados financeiramente. Isso aqui é muito gatilho para questões de saúde mental. Absurdamente. E para todo o resto também, né? Para todo o resto também, porque é um ciclo vicioso, né? E a gente entra numa empresa, faz o lançamento do programa, tem uma palestra, tem uma conscientização toda para mostrar, a partir de hoje,
começa aqui nessa empresa um programa de saúde preventiva. Não é, contratamos a empresa, toma a carteirinha e vai usar quando tu quer. Não. Começou um programa de saúde preventiva. Nesse lançamento, todos os funcionários respondem o questionário com essas 5 saúdes. Quando termina de responder, cada funcionário recebe seu mapa individual de saúde, para ele ver as informações organizadas. Eu pego todas as respostas e, de maneira estatística, para não expor ninguém, quando de LGPD, etc., e credibilidade também da nossa empresa, eu apresento para a gestão. Olha só, 20% dos funcionários estão com risco de burnout. 30% estão hipertensos. 40% estão endividados. Tantos por cento acreditam que o trabalho não incentiva o cuidado com a saúde. E eu monto um plano de ação com a empresa para mudar algumas coisas no ambiente. Então, desde onde fica a água, se tem fruta disponível, se incentiva o uso de escadas. Então, a gente faz essa mudança primeiro no ambiente. Depois disso, todo mundo passa por uma consulta médica. E são médicos de família, protocolo próprio da IDIA desenvolvido, que tem base de atendimento médico, atendimento e encantamento do cliente e coaching. Nossos médicos são treinados com esse, e mais alguns que daí é segredo do nosso protocolo. E aí tem essa consulta médica. É uma consulta exploratória que ela vai durar no mínimo 40 minutos. Se essa consulta durar menos do que 30 minutos, a gestão da IDIA recebe um alerta e pergunta para o médico: por que durou tão pouco a consulta? Porque é impossível você conhecer alguém a fundo, como a gente defende, em 10 minutos, como é a medicina hoje. Porque a medicina é produtividade, né? Número de consultas, número de exames, procedimentos. Os planos de saúde não tiveram interesse aí em ter uma parceria aí com vocês? Porque, então, teoricamente, seria para evitar até lá na frente, né, a detecção de uma doença às vezes mais severa, e isso geraria uma economia para eles imensa? Exatamente. A gente tem parceria com um plano de saúde por enquanto, porque durante muito tempo eles enxergaram a IDIA como concorrente. Porque na verdade só veio para somar. Exato. Eu sempre expus o problema do plano de saúde. Talvez isso tenha machucado assim, alguns gestores do plano. Qual é o plano, você pode falar? Que tem... É a Sul América. Sul América? A gente tem parceria com a Sul América. A gente criou um produto com a Sul América, inclusive. Então a gente tem parceria com eles. E porque vários outros enxergaram a gente como concorrentes, assim, de não, vai ocupar meu espaço. E, pelo contrário, nós somos complementares. A gente dá visibilidade que nem o plano, nem a empresa tem, de como está a saúde do funcionário. E a própria empresa sai ganhando com isso, porque para a empresa ter tudo isso, ter essa promoção de saúde, para os funcionários, quem sai ganhando é a empresa. Exatamente. Na frente, né? Exatamente. Evita uma série de outros problemas ali. Exatamente. E então tem essa consulta digital, porque eu penso na questão do funcionário, de não ter que sair para o consultório, atrasa a consulta, etc. e tal, mas também do lado da empresa. Porque não quer perder aquele funcionário uma manhã inteira, não quer, porque afeta a produtividade. Então tem que pensar dos dois lados. Então a gente faz a consulta digital, faz a consulta online. Depois disso, todo mundo faz um check-up. Todo mundo. E a gente só trabalha com laboratórios que façam coleta domiciliar. Então, hoje inclusive está rolando numa dos nossos clientes o Dia da Saúde. Então a gente está lá com um técnico de enfermagem, está lá com um médico, está lá com, dependendo da empresa, vai um psicólogo, vai um personal trainer, e lá a gente faz o exame de sangue, afere pressão, faz o movimento, faz toda essa mudança de cultura no ambiente. Depois as mulheres fazem exames de imagem também. Então todo mundo faz exame de sangue e as mulheres fazem exames de imagem, que daí eu rastreio para a questão ginecológica. Então mamografia, Papa Nicolau, ecomamária, e aí esse vai numa clínica parceira. A gente tem um protocolo que em 2 horas ela está liberada para voltar para o trabalho. E aí faz esse check-up. Feito isso, como a gente foi acelerado pelo Google e a nossa base é tecnologia e dados, eu reúno esses dados, cruzo eles com o nosso algoritmo e eu vou ver, o Leonel está com um risco elevado para ter hipertensão. Quem está doente, a gente trata, mas nosso foco é a prevenção. Então, vamos ver, o Leonel não está doente, não está hipertenso ainda, mas ele está com risco alto para isso. Quanto maior o risco, a gente classifica de 1 a 5 o risco, quanto maior o risco, mais frequente vão ser os encontros do Leonel com o médico. Então, por exemplo, risco 5, pré-hipertensão. Todos os meses vai ter uma consulta. Todo mês tem uma consulta. E a cada consulta, tu sai com as metas de saúde. E as metas que tu combina com o médico. Então pode ser perder 1 quilo, adquirir um hobby, caminhar 3 vezes por semana, ou coisas mais profundas, como sabe aquele teu primo, que vocês eram super próximos na infância e adolescência, e faz 10 anos que vocês não se falam, e isso te afeta até hoje? Manda uma mensagem para ele. Liga pro teu pai, liga pra tua mãe, perdoa alguém. Assim, das coisas mais bizarras que você pode imaginar, por quê? A gente não trata sintoma.
Então, quando a pessoa chega com sintomas de depressão, ansiedade, que é o que mais aparece para nós, antes de dar uma medicação para a pessoa tratar aquilo, e muitas vezes precisa de intervenção medicamentosa mesmo, mas eu não quero que a pessoa use a medicação pro resto da vida. Eu quero entender qual é a causa. Tudo isso que você falou é a saúde com foco na saúde. Exatamente. Não é a saúde com foco na doença. Esse episódio tá maravilhoso, tá incrível e a gente tem certeza que alguém, uma colega, uma amiga ou algum familiar teu precisa escutar. Então já compartilha aí com as pessoas que tu gosta. A gente tá fazendo uma troca super especial aqui, falando muito sobre saúde mental, como empreender, como ter ambição e muito mais. Então já compartilha aí. Lembrando que se tu tá na correria, tá sem tempo para entrar no YouTube, nós estamos também no Spotify. Tá no trânsito, tá indo viajar, coloca aí esse episódio maravilhoso no Spotify e vai nos escutando, né, Léo? É isso aí, gente. E, Michael, eu queria te agradecer, olha... Eu que agradeço. Foi uma grata surpresa, né? Eu te conheci pelas redes, vasculhei ali hoje de manhã, quando a Grace me passou, né? Eu disse, Grace, a gente não tem nem pauta, assim, mas vamos olhar, mas... Conversando, eu disse pra Grace que eu gosto muito quando a gente senta aqui, começa a conversar, que o papo vai, e porque a surpresinha sempre dá aquele acalento no coração. Que assim, legal, sabe? que legal. E você é uma simpatia de pessoa. Muito obrigado. Um cara que tem um conhecimento incrível. Muito obrigado. E quero te ver aqui de novo. Com certeza, a hora que vocês Né? quiserem. Você tem aí vários produtos aí pra gente sentar e conversar e definir várias pautas. Olha, e tem muito conteúdo. Que legal. Pô, muito obrigado mesmo. Obrigado pelo convite aí. Contem comigo para uma segunda, terceira, quarta, quinta edição. Estou à disposição. Deixa tua rede social aí para quem quiser. Quem quiser me seguir, é uma sopa de letrinhas ali, mas é MK Parnov. Parnov é P-A-R-N de navio O-W. @MK Parnov, qualquer uma das redes eu tô lá. Instagram é onde eu sou mais ativo ali, LinkedIn, mas podem mencionar lá que eu sempre dou uma atenção. Show. Bom, o nosso podcast é feito com muito amor, muito carinho. Apesar de todas as nossas correrias, minha, do Leonel, a gente sempre escolhe aí as pessoas que brilham os nossos olhos, que a gente admira, que nos inspiram muito. Então, eu sempre gosto de dizer que a gente tem uma luz, não só aqui do estúdio, mas que essa luz nos ilumina e ilumina os nossos convidados, tá? Então, acho que sempre tem o dedo de Deus em tudo que a gente faz e não seria diferente nesse episódio aqui, onde a gente aprendeu demais. A gente vai fazer mais 2, 3, 4 episódios com essa nossa celebridade aqui, né? Que a gente adorou esse bate-papo, a hora voou. E, mais uma vez, quero te dizer que tu tens toda a minha admiração e que a gente quer te ver muitas vezes aqui, iluminando aí as nossas mentes e inspirando as nossas alunas que muitas vezes estão no momento que elas querem empreender, que elas estão passando por um momento de exaustão, né? E que elas querem modificar e transformar a vida delas. Então, eu quero que isso aconteça muito na vida de milhares de pessoas, né? De profissionais aí, para que elas sejam mais felizes e para que elas se sintam úteis nesse nosso mundo. Então, eu acho que a tua vida transforma vidas e o nosso podcast é para transformar vidas também. Posso fazer um último comentário só em cima dessa última fala ali que tu falou sobre Deus? Durante um tempo da minha vida eu fui ateu e aí depois eu vi que o ateísmo estava se tornando uma religião das pessoas que queriam transformar as pessoas que acreditam em Deus em ateus. Então, era aquela coisa assim, de qualquer forma, queria dizer que não acredita, muda essa... Eu vi, pô, não é isso. Eu acho que cada um tem sua crença. Então, se tu quer chamar de Deus, de orixá, de anjo, de Alá, enfim, não importa, ou de consciência, não é isso. Eu não quero mudar a crença de ninguém. E aí, depois, eu fui vendo assim, não, acho que existe alguma coisa, assim, tem uma energia, tem alguma coisa, assim. E aí, eu conheci o termo agnóstico, que é quando tu acredita desacreditando. Então, assim, tu acredita que tem alguma coisa, mas tu não dá um nome para aquilo. E um ano atrás, eu passava por uma crise bem pesada, assim, mentalmente, com a empresa, a vida pessoal, uma série de coisas nesse sentido. E eu nunca tinha feito uma viagem internacional. Apesar de ter ganhado dinheiro, ter essa ambição, esse sonho, etc., eu nunca tinha viajado para fora do Brasil. E no ano passado, eu recebi um convite do Google, que levou 25 empresários do Brasil para uma missão em Israel.
E eu falei, nossa, que legal, né? Em Israel e tal. Minha primeira viagem internacional, com tudo pago pelo Google ainda, que fantástico, assim. E fui para Israel. E fui com o Google para Israel. E uma série de coincidências começou a bater na minha cabeça, assim. A primeira delas e mais forte, assim, foi em março que eu fui para Israel. Foi em março do ano passado. Em março é o mesmo meu aniversário. No ano passado eu completei 33 anos de idade. E eu tinha uma doença, eu tinha um problema no joelho muito sério, que eu estava 1 ano fazendo fisioterapia. E na semana de embarcar, eu nunca mais tive dor. Nunca mais soube o que é dor no joelho. E várias outras coisinhas assim, pequenas que foram somando. Assim. E aí eu fui entendendo assim, os sinais, essas coisas todas, e pensando... Assim, lembrei da música que eu ouvi lá quando eu estava na GE de férias, porque eu estava com aquela coisa. Eu disse assim, cara, eu vou aberto. Eu vou abrir minha cabeça. Eu vou aberto para o que der e vier. Não vou com esse estigma, com essa coisa, porque eu odeio isso. Eu acho que a gente realmente é uma metamorfose ambulante. Assim. Cara, eu vou aberto, vou ver o que vai acontecer lá. E aí lá, desde o primeiro dia, várias sincronicidências que eu falo assim, foram acontecendo. Num dia a gente teve que fazer uma trilha de subida ao Monte Massada, que eram 500 metros de subida, e se eu tivesse dor no joelho, eu jamais subiria. E uma semana antes meu joelho tinha parado de doer e eu fui testar, será que vai doer? E eu subi toda a trilha sem nenhuma dor. Eu falei, olha que fantástico isso. E toda hora aquela coisa assim, tô aqui em Israel. Eu tenho o número da sorte, que é o número 7, é o meu número da sorte. E eu tinha feito uma lista 2 anos antes de 10 lugares que eu queria conhecer muito. Então tava lá Disney, Auschwitz, Coliseu, etc e tal. E tava lá Muro das Lamentações. E o Muro das Lamentações, ele tava na posição 7 dessa minha lista, assim, tipo, sei lá eu por quê. E foi o primeiro lugar que eu conheci daquela lista. Depois eu viajei mais 2 vezes para fora, tirei férias na Disney, fui para Nova York palestrar, etc. Isso tudo em 1 ano. Por isso que eu falo que a intensidade distorce o tempo. O que eu aprendi nesses últimos 12 meses é bizarro. E hoje, exatamente 1 ano atrás, eu estava em Israel. E eu fui até o Muro das Lamentações. E quando eu cheguei lá, eu já senti uma energia completamente diferente. Eu nunca senti nada parecido na minha vida, assim, do que eu vi naquele... E era um dia de bar mitzvah, então tava uma festa incrível e tudo mais. E minha família é de origem judaica. Meu sobrenome original é Parnowski, da Polônia. E eu vi aquela coisa, nossa, que maravilhoso e tal. E aí, para passar pro muro, tem que botar o kippah. Eu botei o kippah, assim. E cheguei no muro, botei a mão no muro, assim. Fechei os olhos para fazer uma oração, que até então era agnóstico e tal. Mas estava aberto. Quando eu botei a mão no muro, assim, fechei os olhos. Imagina assim, são milhares de pessoas na volta. Assim. Na foto parece só tatu ali, só que tem milhares de pessoas no lugar. E quando eu botei a mão, assim, quando eu fechei os olhos, parece que desapareceu. Parece que entrou um fone, assim, que isolou completamente o mundo ali. E eu comecei a falar, primeiro agradecer, assim, por tudo que estava acontecendo, tudo mais, tal. E comecei a ouvir uma voz, uma coisa conversando comigo, assim. E ali, exatamente 1 ano atrás, eu entendi que, cara, Deus existe. E ele sempre esteve comigo. Eu comecei a olhar para o passado, eu comecei a ver, cara, era Deus aqui, era Deus aqui, era Deus ali, era Deus nesse caminho, ele me deu esse sinal. E aí eu brinco assim, cara, como eu nunca verbalizava isso, nunca dizia isso, eu pensei assim, pô, o que Deus vai fazer para eu realmente acreditar? Porque um amigo meu falou essa semana que ele conhece cada filho e a forma de como vai fazer aquilo de realmente internalizar. E eu sou um cara meio São Tomé, assim, meio só acredito vendo, e falou assim, e eu pensando nos planos de Deus, né? Olha a maluquice que eu chego, assim, tá, olha só. Eu dei vários sinais pro Michael. Até hoje ele tá negando. Beleza, tudo bem. Então vou fazer o seguinte. Ele nunca viajou para fora, né? Então tá, vou fazer o Google convidar ele, uma coisa super exclusiva, para Israel, vai ser a primeira viagem dele, no mês que ele tá mais precisando, porque era um mês que eu tava muito mal de cabeça, assim. Nesse mês, que é o aniversário dele, de 33 anos, vou levar ele até Jerusalém, vou botar ele no muro. E se a partir de agora ele disser que ele não acredita, aí eu vou largar de mão. Essa foi a história que eu construí na minha cabeça. Assim. E aí, naquele momento, assim, eu senti a presença, eu ouvi, eu conversei. E ali eu entendi assim, putz, sempre esteve comigo, sempre esteve em todos os momentos, todas as dificuldades, todos os problemas que eu enfrentei. E depois disso, eu continuei tendo problemas na empresa, porque o sonho grande, ele também tem coisas grandes para resolver, né? Já dizia o tio do Spider-Man, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
Só que foi muito mais... não foi mais fácil, mas foi menos doloroso, foi menos torturante lidar com as coisas quando eu entendi que, ok, minha saúde mental é prioridade e é prioridade. Eu desmarco reuniões, e reuniões importantes. Eu tinha uma reunião super importante essa semana e eu tinha terapia. E eu falei, eu não vou deixar de ir. Eu fui para terapia, depois eu fui para a reunião, eu marquei para mais tarde, porque é a prioridade da minha vida hoje. Eu não abro mão mais da minha saúde mental em prol de qualquer coisa. E junto disso, essa presença de Deus que eu entendi. Falei, eu não estou desamparado, eu tenho suporte médico, psicológico, etc., que é importante, não é nenhum nem outro, mas também saber que eu nunca tive sozinho. Então, só para pegar esse gancho dessa história, que eu acho que é importante. Exatamente um ano atrás eu estava mudando a minha percepção do que é o mundo, do que é Deus. Eu me emociono várias vezes durante o podcast aqui, hoje não seria diferente, né? Falando sobre esse tema. Eu quero só que tu fale alguma coisa, uma frase, alguma coisa assim, para a empreendedora que está nos assistindo e que ela está começando. Ela está querendo sair da sua zona de conforto, ela está querendo colocar em prática os seus sonhos aí. Qual é a mensagem que tu deixa? Eu já vou aqui me despedindo e deixando um beijo, então, para todos vocês, gente. E fiquem ligados que semana que vem tem mais. Um beijão para vocês e vou deixar vocês, então, com a frase para a gente finalizar aí o nosso pod. Legal. Eu acho que primeiro de tudo, assim, acreditar no que tu faz. Esse é o primordial, assim. O que tu tá fazendo, tu acredita. Eu trabalhei na Apple, como eu falei. Eu sou apaixonado pela Apple, eu sou fanboy, sou Apple boy, assim, da Apple. Eu já tive proposta para trabalhar na Samsung. E eu nunca fui. Porque eu não acredito. Pode ser bom, muita gente ama, mas eu não acredito. Com 19 anos, eu passei no processo seletivo para ser líder de eu comecei trabalhando no call center da NET, meu primeiro emprego de carteira assinada. E aí eu passei no processo seletivo para ser líder de call center da Souza Cruz, que vende cigarro. E o meu pai fumante, meu avô fumante, etc. Eu falei, putz, não... Eu não vou me sentir bem. Mesmo que seja uma posição de liderança com 19 anos, eu ia ganhar mais, etc e tal. Eu não vou me sentir bem, não é o que eu acredito. Não é o que eu acredito. Hoje eu sempre pautei a minha vida em cima disso. Assim, no primeiro ponto, se tu acredita no que tu faz, não para, porque durante o processo as coisas vão acontecer. Então pensa muito onde tu quer chegar. Primeira coisa é onde tu quer chegar. Que nem eu escrevi uma lista lá, escrevi os lugares que eu queria ir. Eu queria ir para Disney, Jerusalém, Times Square, etc e tal. Primeiro eu escrevi essa lista. O como... Depois as coisas foram aparecendo. E eu sempre declaro muitos meus sonhos e minha ambição. Porque a ambição declarada, ela é combustível para o teu crescimento. Se tu não fala a tua ambição, as pessoas vão sacar a tua intenção. E é quando esse descasamento da tua intenção com o que tu declara o que tu quer, que vira contra o teu caráter. Então eu sempre deixei muito claro, eu vou ser capa da Forbes, eu vou ser um empresário extremamente reconhecido, e agora sou um palestrante internacional, eu vou ter muitos negócios, eu vou mudar a vida de muita gente, eu vou ser nome de rua em Porto Alegre, em outros lugares. Esse é o meu desejo, essa é a minha ambição. Então todo mundo sabe que tudo que eu faço, eu penso grande. Então eu declaro a minha ambição, eu sonho muito alto e tem um preço esse sonho. Eu acredito absurdamente no que eu faço e no que eu quero, eu só faço o que eu acredito. E o quarto, que é o movimento e a frase da minha vida, o mundo é de quem faz. Então, por mais que tu escreva, que tu sonhe, que tu vá fazer curso, vá aprender, vá ouvir esse podcast, etc e tal, se a partir desse podcast não tirar um insight que seja e não aplicar na tua vida, não serviu para nada. É só obesidade mental, é só mais um conhecimento que está ali. Então, acredita no que tu faz com muita convicção aquilo, dedicação e coração, aquilo que tu vai te propor. E lembra que a execução é a mãe do resultado. Então, o mundo é de quem faz. Muito obrigada por esse podcast incrível e muito obrigada a todos vocês. A gente te espera na próxima semana. Valeu!